Evangelho perdoe os nossos pecados. Nós sentados. Irmãos, minhas irmãs na fé, filhos e filhas da igreja, a palavra para nós, neste final de semana, nos convida a refletirmos um pouco sobre a nossa forma de esperar em Deus, a nossa forma de poder compreender as ações de Deus na nossa vida, talvez até de que forma nós compreendemos a ação de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós esperamos a manifestação de Deus nas grandes coisas, nos milagres extraordinários. Mas a palavra de Deus hoje nos ensina que o Senhor Deus, Ele age primeiramente no ordinário da vida. Lembremos nós, primeira leitura, Elias, eu vou te encontrar, espera que eu me manifestarei a ti. E Elias esperou a manifestação de Deus. Veio o trovão, e aí Elias pensa, é Deus falando comigo, mas a palavra diz que Deus não estava ali. Depois vem um vento impetuoso, forte, e Elias pensa, agora é Deus a falar comigo, e a palavra diz, Deus não estava ali. Depois vem um terremoto, opa, agora é Deus falando comigo. E a palavra diz, Deus não estava ali. E onde foi que Deus se manifestou a Elias? Na brisa leve e suave. Ou seja, Deus se manifesta todos os dias da nossa vida, em tudo. Nós é que precisamos prestar atenção e compreender que Deus não se manifesta apenas no extraordinário, mas sobretudo no ordinário da nossa vida. Todas as manhãs, segundo a palavra, Deus se manifesta na tua vida, através da vida que é em você, através da natureza que se renova a cada amanhecer. Nós vamos deitar com uma planta em cima lá da janela, e de repente acordamos, a planta está com uma flor, manifestação de Deus. Deus se manifesta no teu coração que agora bate no teu peito, no ar que tu respira, na vida que nasce. Deus se manifesta. Não fique esperando manifestações do extraordinário, porque eu e você não merecemos o extraordinário de Deus. Mas nós vamos ver que mesmo assim, extraordinariamente, Ele se manifesta. Muito bem. Vamos agora para o livro de Mateus. Ele está dizendo que nós somos fracos na fé. Por quê o Senhor faz isso? Vamos lembrar então. A palavra começa dizendo: tudo aconteceu depois do milagre da multiplicação dos pães. Grave isso. Por que a palavra diz tudo aconteceu depois da multiplicação dos pães? A palavra diz isso porque ela quer dizer que esse fato aconteceu depois que eles já tinham experienciado um grande milagre. Tinham acabado de ver um milagre extraordinário, a multiplicação dos pães para aquele povo todo. Jesus se coloca em oração, primeiro, para nos mostrar que sempre que vamos enfrentar alguma coisa, Jesus nos mostra que Ele enfrentou, mas porque antes Ele estava em Deus, Ele estava em oração.
Ele iria andar sobre as águas. Ele iria enfrentar alguma coisa. Sempre na palavra que Jesus vai enfrentar algo, ele se coloca em... E você se coloca onde? Essa é a primeira pergunta. Aí eu vou ler o horóscopo. Bom, vá pensando nisso. Tudo aconteceu depois da multiplicação dos pães, ou seja, repito, eles já tinham visto Deus se manifestar. O Senhor vai e se coloca em oração para nos mostrar: não enfrente os problemas da tua vida sem estar em Deus. Muito bem. A noite chegou. A noite, na palavra, significa os momentos difíceis na vida, noites traiçoeiras, noites escuras. E ainda se vier noites traiçoeiras. Então, quer dizer que as noites da vida já vieram ou virão. Você já passou uma noite escura na vida, sim ou não? Sim. Quem não passou, se prepare, porque um dia vai passar. A noite escura significa medo, dúvidas, falta de saúde, a morte de alguém que amamos. Noites que parece que não vão passar. A barca, na palavra, ela simboliza a igreja. Mas nesse texto, ela simboliza a barca da tua vida, que por vezes é agitada pelos ventos que são contrários, pelas ondas que batem na barca da tua vida, problemas que batem na vida da gente. Então, a noite era escura, os problemas estavam acontecendo, as ondas agitavam o barco da minha vida. Mas eu não estava sozinho. Às 3 horas da manhã, Jesus vem caminhando sobre as águas. O que aconteceu às 3 horas da manhã na palavra? Às 3, a hora quarta, chamada, se não me engano assim, é a hora em que o Senhor vence a morte. É a hora em que ele vence o mal, o diabo. É na hora em que o Senhor mostra exatamente, andando sobre as águas, que nós não estamos sozinhos. Ele quer nos mostrar que Ele é Deus acima dos nossos problemas. Ele é Deus. Então, quando Ele vem andando sobre as águas agitadas, que vem batendo no barco da nossa vida, Ele quer mostrar aos discípulos e a nós: ei, coragem, sou eu. E Ele não vem nadando embaixo da água, Ele vem andando sobre as águas, para nos dizer exatamente que Ele é Deus acima dos nossos problemas. Infelizmente, o medo apavorou os discípulos. E o medo, de fato, ele paralisa. O medo faz a gente criar fantasmas, eles gritaram. O medo faz a gente esquecer o que Deus já mostrou por nós. Agora repito. Lembra como começou o texto? Tudo aconteceu. Depois, eles já tinham visto o milagre, mas eles já tinham esquecido aquilo. Por vezes isso acontece na vida da gente diante do medo. Deus já nos mostrou tantas vezes milagres, todos os dias, ordinários e extraordinários, mas diante do medo apavorante, a gente paralisa. Eu dizia ontem, a gente precisa se libertar do medo. Uma vez eu estava no seminário, todos tinham saído para uma missa e eu fiquei cuidando da casa. E lá em Criciúma, no nosso seminário, nós temos um seminário no interior.
Caravaggio. E eu estava lá, sozinho. E eu fiquei cuidando para eles, naquele dia eu estava hospedado lá, quando eles foram na missa. E eu vi alguém que me espiava da vidraça. E aí eu olhava e a pessoa fazia assim, ó. E voltava. E voltava. Eu fiquei apavorado. A pessoa estava me espiando, estava olhando. Já tinham roubado o celular uma vez, vão entrar aqui, vão me roubar, vão matar. A gente até acha que tem coisa, né? Porque eles vão roubar, que não tem nada para roubar, mas vão roubar. Eu liguei para a polícia, veio a polícia, vieram, colocaram as luzes. Era uma folha de costela de Adão que fazia assim, ó, um vento e voltava. Mas eu disse para o policial que eu vi até a cor do olho. Eu disse, eu vi o olho, a pessoa estava me olhando, os olhos verdes. O medo paralisa. É ou não é verdade? O medo nos impede de ver aquilo que pode me ajudar, né? Porque a gente fica preso no medo. Jesus diz aos discípulos e a nós: coragem, sou eu. Qual é o nome de Deus na palavra? Eu sou. Quem és tu? Diga que o meu nome é Eu Sou. Eu Sou é o nome de Deus. Quando, diante dos problemas, eles ficam apavorados, o Senhor diz: Eu sou. Eu sou Deus na tua vida. Mas Pedro, mesmo já tendo visto a multiplicação dos pães, mesmo conhecendo o grande Eu Sou, mesmo assim ainda diz: se és tu, eu quero ir andando sobre as águas. Olha que petulância na fé. E quantas vezes a gente é igual Pedro? Se tu me curar, eu vou lá em Aparecida pagar uma promessa. Se tu fizer, eu creio em ti. Se não fizer, eu vou sair da igreja. Aí não vou mais pagar o dízimo. Eu fico imaginando todo o céu se preparando para te ajudar, porque tu não vai mais pagar o dízimo. Mas às vezes a gente age assim, gente. Nas promessas, nas falas, na nossa maneira de acreditar em Deus. Se tu fizer, e se não fizer, eu fico bravo. 1 ano, 2 anos, depois eu vou voltando. Então, mesmo já tendo visto bênção, mesmo já tendo visto milagres, ordinários e extraordinários, se tu és, me manda andar sobre as águas. O importante ainda disso é ver a paciência de Deus. Vem, Pedro. Vem. Quer andar sobre as águas? Vem. Aí Pedro começa a andar sobre as águas, e ele vai andando sobre os seus problemas. Isso significa que ele vai vendo luz no fim do túnel, ele tira o olhar dos problemas, e ele vai vendo que Deus está com ele, e ele vai vendo as respostas que vão vindo no caminho. Mas de repente ele tira o olhar de Deus e começa a olhar a água que está batendo ao redor dele. A palavra diz: Pedro, ao sentir o vento, a água, ao olhar para os seus problemas, começa a afundar novamente. Meu irmão, minha irmã, é exatamente assim. É preciso que a gente entenda. Primeiro, que Deus não precisa provar nada para mim e para você. Coloque isso na tua cabeça. Deus não precisa te provar. Se tu és Deus, Ele não precisa. Mas Ele tem uma paciência enorme, e mesmo assim vai te mostrando. E Ele vai dizendo: eu estou com você, não tenha medo, eu te ajudo, estamos juntos, minha força é tua força. Mas mesmo assim, Pedro, que representa cada um de nós, por vezes tiramos o olhar de Deus e focamos no problema, e aí afundamos.
afundar é a consequência. Infelizmente, quando Pedro tirou os olhos de Deus, ele apenas focou os problemas. Quando nós perdemos a fé, quando nós tiramos os olhos de Deus, quando nós ficamos olhando para os nossos problemas, nós começamos então a afundar, a mergulhar e não encontramos solução. Nos sentimos sozinhos, a ponto de dizer: Deus não me ajudou. Quando Pedro, mergulhado nos problemas, grita: Senhor, salva-me! Mais uma vez, o Senhor estende a mão, nos mostrando que sempre é tempo de se entregar para Deus. Sempre é tempo. Jesus está sempre de mãos abertas, de braços abertos, para nos acolher e nos ajudar. Mesmo depois de já ter mostrado tanto, Ele está sempre de braços abertos. Mas Jesus ajuda e olha para Pedro e diz: fraco. Parece que Jesus aqui quis ser meio, o cara já tinha se cagado todo de medo. Coisa já tinha, né? Imagina vocês numa situação dessa. Aí levanta, acolhe o abraço, meu Senhor, e olha para a minha cara e diz: fraco. Por que Jesus está dizendo isso de uma forma tão forte? Fracos na fé. Isso significa que a fraqueza na fé, a falta de fé, pode nos impedir de experienciar o que Deus tem para você. E Ele está dizendo isso para Pedro, e está dizendo para mim e para você também. Olha, te ajudei, mas tu és fraco, não. Porque se tu cresceres na tua fé, tu verás muito mais. E aí, os que viram o milagre, e agora eu quero que vocês entendam o final desta homilia. Eu falei do milagre ordinário, mas por vezes acontecerá o extraordinário. Então, para que existe o extraordinário? A palavra termina dizendo: os que viram o milagre se prostraram e reconheceram que ali estava Deus. Então, coloque na tua cabeça: o milagre extraordinário não é porque tu tem muita fé. O milagre extraordinário não é porque tu merece. O milagre extraordinário, ele serve sempre e unicamente para que Deus seja glorificado. Uns de nós vamos ver o milagre extraordinário em nós, para a glorificação de Deus. Outros não veremos esse milagre extraordinário. Por isso eu quero dizer para você que nós não precisamos ficar esperando milagres extraordinários para ver a Deus. Ele serve sempre para salvar aqueles que estão perecendo longe do Senhor. Mas que a gente tenha um coração e um olhar aberto para perceber o milagre no ordinário da vida da gente. Todos os dias o milagre acontece. Mas se de repente, diante de ti, tu pedires um milagre extraordinário e ele não vier, ele continua sendo Deus. E mesmo assim não contou contigo, porque tu já és um grande milagre nessa vida. E tu não tens direito de dizer que tu não viu milagres de Deus. A não ser que tu sejas muito grato. É só olhar para a tua vida e para a tua história, e você já vai perceber quanto milagre Deus já fez na tua vida. E mesmo se tu não recebeu o milagre extraordinário, e a maior dor do mundo, que é a morte, chegar, mesmo assim, Ele ainda fará outro milagre extraordinário, que não foi te dar a vida para este mundo, mas foi te dar a vida eterna na presença dele. Nosso Deus é sempre um Deus de milagres. Amém? Inclina a tua cabeça e feche os teus olhos um momento, por favor. Vamos orar um instante agora na presença de Deus.
Meu irmão, minha irmã, no lugar de Pedro está você e eu. E o que esta palavra pode te ensinar? Fale com Deus agora. Qual é a oração que vai brotar nesta palavra de hoje no teu coração? Do teu jeito, fale com Deus. Peça um coração agradecido. Que tu nunca te esqueças de tudo aquilo que Deus já fez em teu favor. Essa graça de poder andar sobre as águas revoltas dos problemas da tua vida que já vieram, que virão. Essa graça de crescer e aumentar a tua fé, e que a tua fé não esteja alicerçada no extraordinário, mas no pouquinho de cada dia, no ordinário da vida. Peça ao Espírito Santo de Deus que continue se manifestando. E que assim possamos ser homens e mulheres fortes na fé. É o que te pedimos, ó Deus. Nós queremos, mas aumenta a nossa fé. Que assim seja. Amém. Creio